Boa noite, pessoal do meu canal, voltando aqui a fazer novos vídeos e aí dando continuidade aos livros que eu já apresentei outros anteriormente, mas esse daqui, ele tem uma especificidade. Eu o trouxe para mostrar para os leitores, para vocês, a autora mostra que a morte é um dia que vale a pena viver. É da Ana Cláudia Quintana Arantes. É um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida. Eu acho bem interessante quando ela usa essa frase aqui: saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou o dia. Então, a arte e a forma de eu viver cada dia diz respeito o que eu vivi plenamente com meus filhos, a oportunidade que eu tive de estar com meus filhos 30 anos, 21, 29 e o outro 30 anos. Vivi plenamente com eles e eles comigo. Então, é uma forma que eu acho de eu estar viva hoje porque vivi plenamente com eles. Esse título se tornou, desde seu lançamento em 2016, vem conquistando um público cada vez maior, uma das maiores referências sobre cuidados paliativos no Brasil. A autora aborda o tema da finitude sobre um ângulo surpreendente. Segundo ela, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos, invertendo a perspectiva do senso comum. Somos levados a repensar nossa própria existência e a oferecer às pessoas ao redor a oportunidade de viver bem até o dia de sua partida. E todos nós vamos ter nosso dia de partida, né? Em vez de medo e angústia, devemos aceitar a nossa essência para que o fim seja apenas o término natural de uma caminhada. Completamente revestida e ampliada em edição, é uma bela ode à vida e à humanidade. Esse livro eu ganhei da minha comadre, Adriana Barbosa, madrinha do Manuel. Ela escreveu assim: comadre Ceissa, que essa leitura te ajude a compreender o mistério da morte, nossa certeza, a atravessar esse momento e a viver seu tempo de vida aqui na Terra, com sabedoria e serenidade. Abraço, Adriana, de 23/6/2021. Eu só não acredito, minha comadre, que eu vou compreender o mistério da morte, como você disse aqui. Acredito que eu não vou compreender. Mas muito obrigada pelo presente. Eu já li esse livro e eu pretendo ler mais vezes. E eu espero que vocês leiam esse livro bastante, porque ele é muito bom. A autora, ela é uma paliativista, é médica, geriatra. Nós sabemos que a parte da geriatria trata mais de pessoas e de pessoas de idades, né? E pessoas doentes, pessoas que já estão com sua idade bem avançada e que chega a uma doença. Ela trabalha com essas experiências a partir de paciente de vida, refletindo sobre como a consciência da morte pode nos ensinar a viver de maneira mais plena e significativa. O título provoca justamente essa inversão, olhar para a morte não como um fim absoluto, mas como um convite à valorização da vida. E o sentido da finitude para a autora é defender que aceitar a morte como parte da vida é fundamental para viver com autenticidade. O medo da morte muitas vezes nos paralisa, sim, mas quando a encaramos, passamos a dar valor ao que realmente importa. Para essa médica geriatra, ela mostra a medicina paliativa e dignidade. Ela explica a importância dos cuidados paliativos que não buscam prolongar a vida a qualquer custo,
mas oferecer qualidade, dignidade, conforto aos pacientes em seus últimos momentos. Então, ela trabalha muito essa questão de ver o paciente que está em fases finais, por exemplo, viver ainda os seus últimos dias valorizando a sua vida. E ela deixa bem claro no decorrer de seu livro que todos nós precisamos aprender a viver bem, com leveza e que saibamos que todos nós vamos ter nosso dia de partida. Como dizia a poeta Clarice Lispector, a morte será meu maior acontecimento individual. Então, a morte é individual para todos nós, né? E nesse livro, a autora relata casos de pacientes que, mesmo diante da finitude, encontraram espaço para amar, se reconciliar, se perdoar e deixar um legado. Nós sabemos que a morte é um tabu para todos. Todos nós somos assim. A gente vê a morte como um tabu, mas nós temos que se prepararmos para a nossa chegada. Eu acho que ser mais ressignificada da vida, saber valorizar mais a vida, saber viver momentos importantes, saber valorizar qualquer atitude que venha nos favorecer com amor, com empatia, com o coração aberto, com a vontade de cuidar de alguém, com a vontade de reconciliar algo que ficou incompleto na vida, de saber se perdoar, que hoje nós estamos precisando, nós estamos passando por um mundo de pessoas muito rebeldes, que nós precisamos se perdoar qualquer coisa e deixar legado de nossa vida, de nossa luta, de nosso dia a dia. Então, ela relata muito esses casos de pacientes em fases terminais, que precisam também desse cuidado especial. São lições dos pacientes que a autora mostra que quem está diante da morte costuma enxergar com clareza o que de fato é essencial, de fato é afeto, tempo presente, cuidado e reconciliações verdadeiras. É isso que estamos precisando. E muitas vezes os pacientes expressam também, segundo ela, arrependimento por não terem vivido de forma mais leve e amorosa. Então, não podemos perder tempo. Eu recomendo que todos vocês leiam esse livro, leiam várias vezes, porque ele é muito importante. Mesmo com todo o tabu, com todo o sofrimento de morte, mas vamos se prepararmos de forma bem mais ressignificada, de forma mais leve, levar a vida com mais leveza, com mais clareza, com mais afeto, com mais gratidão por todas as coisas do nosso dia a dia, das nossas batalhas, das nossas conquistas, das nossas lutas. E eu recomendo ler esse livro, tá bom? Muito obrigada.